nome dele era Agapito. Ele era um índio mexicano. Ele era camponês sem terra, pastor de ovelhas sem ovelhas. Logo, ele não era nem camponês nem pastor. Ele era mesmo um peão. E peão, a vida toda é de pobreza, né? Eles estavam aquele peão ali, pobre. E quando fica velho, pior ainda, porque daí está o cansaço da velhice, já não consegue mais trabalhar direito. Então, é uma vida de pobreza do começo ao fim. Agapito estava lá na Serra Mexicana e existiam os camponeses do local, mas com uma terra árida, aquela terra vermelha, da cor da pele das mulheres. E não conseguiam plantar nada, nada nascia ali naquela terra. Então Agapito resolveu ir embora. Desceu a serra e foi procurar uma plantação de cacau e foi se empregar nessa fazenda que plantava cacau. E lá ele trabalhou durante 3 longos anos. Trabalhou 3 anos e ele sempre pensava, também no final de 3 anos, eu vou ganhar dinheiro, vou receber todo o dinheiro do meu trabalho e vou chegar lá na serra de novo com a mala cheia de presentes para todos os amigos. E ele pensava em Panchita, que era filha de uma vizinha dele, menina nova de uns 14 anos, 15 anos por aí, mas que ele achava que ela era muito bonitinha. 3 anos depois, certamente que Panchita já estaria lá com seus 18 anos, mulher feita, né? Ele pensava de levar presente para ela. Trabalhou 3 anos. No final do 3º ano, o capataz chamou todos os trabalhadores que iam encerrar aquele ciclo naquele período, e era um homem que sabia muito de matemática, fazia contas rápidas e falava muito depressa, todo mundo depressa, aquela fila de gente, e ele dizia, vem cá, e trabalhava ali, até que chegou a vez de Agapito. Ele disse, Agapito, você trabalhou 3 anos a tanto, por ano dá tanto agora, tirando o que você comeu, tirando a acomodação para você dormir, tirando o posto que você comprou, tirando a sandália que você comprou, o fumo, e botou na mão de Agapito 3 moedas de 1 centavo. 3 centavos era o que Agapito tinha por 3 anos de trabalho, porque ele tinha que pagar até o ar que respirava. Agapito não era dado a discussões e tudo, com aquele dinheiro, com tristeza, que mala cheia de presente, que nada, aquilo mal ia dar para ele se alimentar voltando para casa. E aí ele foi, seguiu o caminho com seus 3 centavos lá e chegou numa cidade, a cidade fervilhava de vendedores ambulantes, gente vendendo coisas gostosas, coisas bonitas. Mas Agapito olhou aquilo tudo, tristonho, eu preciso comer alguma coisa. Aí ele pensou, se eu gasto dinheiro comendo hoje, amanhã pode ser que faça falta, então melhor não. Mas quando ele passou numa vitrine de uma loja, ele viu que ali vendiam rosas vermelhas feitas de açúcar. E ele pensou em Panchita. Ele perguntou quanto era cada rosa. A rosa custava 1 centavo. Ele disse, eu como menos, mas eu vou levar uma rosa para Panchita. Então ele comprou a rosa. E aí, desesperado de fome, foi andando, achou uma fonte de água cristalina. Foi lá, tomou água para enganar o estômago, né? Bebeu muita água e quando ele ia saindo da fonte, chega um velho decrépito, velho todo macilento, todo corcundinho, todo assim muito acabado, com uma cuiazinha na mão, foi tentar pegar água na fonte, não conseguiu. Agapito foi lá, pegou a cuia, pegou água e deu para o velho. Mas o velho, com a mão trêmula, não conseguia levar aquela cuia para a boca. Agapito foi e deu a água na boca do homem. O homem olhou para ele e disse, você é uma pessoa boa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar uma coisa que eu tenho aqui comigo. Toma aqui um presente. Botou na mão de Agapito uma bolinha amarela, mas era tão amarela que parecia dourada. Ela tinha aspecto de um milho, mas era muito amarela, muito amarela. Mas Agapito, quando o homem encostou a mão nele, ele viu que o homem não tinha febre. Ele estava aqui tão acabado, mas não tinha febre. E Agapito pensou, pessoa quando está assim muito acabada e não tem febre, o que ela tem é fome. Ele foi lá numa venda que tinha ao lado e comprou lá umas empanadas por 1 centavo e deu para o velho comer.
O velho comeu, quando acabou de comer foi embora. E Agapito chegou-se lá no cantinho e dormiu. Quando ele dormiu, ele sonhou, teve um pesadelo, mas um pesadelo daquele. Sonhou que estava lá na plantação de cacau e que o feitor vinha e dizia: tem que trabalhar, você perdeu ali, você não cuidou direito daquele cacau e não está dando fruto. Agora você gastou tanto que você tem que trabalhar mais 30 anos aqui. E Agapito acordou tão apavorado com aquele sonho, que sonho horrível aquele. E aí ele pensou: agora eu preciso comer alguma coisa, porque não estou aguentando mais. Então ele foi ali numa adega que tinha perto, e vou comer alguma coisa ali com esse último centavo que eu tenho. No que ele chegou na adega, que já ia fazer o pedido dele, desce a escada um homem curto, muito bem vestido, e fala: Tica, sirva-me a minha refeição. E ele viu que aquele homem tinha dormido ali na adega, e que era um homem de dinheiro, de posses. E quando o homem sentou e disse: Tica, antes de trazer a refeição, venha cá que eu quero lhe contar o sonho que eu tive esta noite. Olha que sonho lindo. Eu sonhei que eu estava no meio de uma floresta de ouro. Eram plantações douradas de ouro, muito ouro. E no meio da floresta estava minha esposa, uma deusa, toda de branco, com seus cabelos negros que caíam até a cintura, linda, maravilhosa, dentro. E quem passasse por ali, que arrancasse um pedaço daquele galho de ouro, ia ter provisão para o resto da vida, nada mais ia faltar. Não é bonito esse sonho? E a Tica, que era a menina que estava servindo, disse: é o mais bonito que eu já ouvi em toda a minha vida. Agapito olhou aquilo tudo e pensou: bom se eu tivesse esse sonho, né? Porque daí eu podia pensar nele, sonhar sempre que eu quisesse com essa história de uma floresta de ouro, com uma deusa de cabelos negros. Que coisa linda esse sonho. Virou-se para o homem e disse: Sr. Kemi, eu quero comprar o seu sonho. E o homem disse: que é isso, rapaz? Sonho não se vende. Não, mas eu quero comprar. Eu lhe dou 1 centavo pelo sonho. E o homem disse: ora, meu filho, 1 centavo é muito pouco dinheiro, mas é muito dinheiro para comprar um sonho, porque sonho não se vende. Agapito abaixou a cabeça, disse: nem querer comer, mais queria. Foi saindo e o homem disse: venha cá, menino. Já que você quer tanto comprar o meu sonho, eu vou satisfazer o seu desejo. Tica, venha cá, assista a essa transação. Por 1 centavo eu estou vendendo meu sonho para este rapaz. A Tica disse: eu sou testemunha que o sonho agora é dele. Tá bom. E Agapito saiu todo feliz, que agora ele é possuidor daquele sonho bonito. No que ele andou um pouco, Tica veio correndo atrás dele e disse: moço, vem cá. Você vai por aí, você vai passar pela aldeia tal, disse lá o nome da aldeia onde morava a mãe dela. E pediu a ele, que a mãe ficava tão triste lá sozinha, ela tendo que trabalhar na cidade, se ele podia contar aquele sonho para a mãe. A mãe ia gostar tanto de ouvir aquele sonho. Ele disse: tudo bem, não tem problema nenhum. Eu passo pela aldeia da sua mãe e conto o sonho. Ela então estendeu para ele uma sacola que tinha empanadas, tortilhas e uma jarra de café. E ele todo próximo comeu, se fartou e foi embora. Chegou na aldeia da mãe, procurou saber onde era a casa da mãe da moça, ela deu as indicações e ele, quando a mãe soube que a filha tinha mandado um contador de sonhos, contar sonhos para ela chamou a vizinhança toda. No que ele acabou de contar o sonho, um já disse: quando o senhor passar ali na outra aldeia, conta para fulano, outra conta para fulano. E assim ele foi contando aquele sonho para um, para outro, para um, para outro, até que ele chegou na sua aldeia. Quando ele chegou lá, a primeira pessoa que ele viu foi Pantita. Ela agora era uma moça tão bonita, tão recatada, tão com cara de deusa. Ela tinha os cabelos negros tão compridos, tão longos, tão lindos. E ele então deu a ela a tal rosa de açúcar que ele tinha comprado. E conversaram, ele contou das coisas que tinham acontecido e foram andando pela colina. Quando chegaram lá no alto, o sol lá se pondo no horizonte, a tarde caindo, e ele disse a ela que tinha ganho um milho, parecia um grão de milho. Ela olhou e disse: um milho é uma semente de milho.
plante aí. Ele disse, mas essa terra não dá nada. Ela disse, quem sabe, né? E, displicentemente, eles cavaram ali o chão e plantaram. Passou-se o tempo. Era primavera e quando chegou o outono, Pantito um dia convidou Agapito para ir passear naquele local. Quando eles chegaram lá em cima, era uma plantação de milho com espigas douradas, parecia mesmo de ouro. E Agapito então olhou e viu Pantita ali, vestida de branco, com os cabelos negros caindo. E ele disse, é a deusa do sonho. Aqui é a plantação de ouro do sonho. Que bom que a gente fica sabendo que sonhos podem se transformar em realidade. Essa é a história do Agapito, um índio mexicano. Essa história chama-se O Comprador de Sonhos e está aqui no livro O Ofício do Contador de Histórias, que é um livro da Gislene Avelar Matos e da Ino Sorce, duas mulheres maravilhosas que escreveram esse livro, que é indispensável para todo contador de história, porque aqui elas dão uma verdadeira aula de contação de histórias, além de ter vários contos para se contar. O que eu tenho para comentar aqui? Eu quase sempre tenho contado para vocês, que eu chamo de conto de fada, que é conto de destino, que normalmente vai fazer integração de opostos, essa coisa toda. Mas este conto não é um conto de fada, muito embora Agapito tenha ido se encontrar com... E parece que tem uma ligação, mas não, essa história é toda no mundo real. O Agapito é um homem, ela é uma moça, não é conto de fada, não são aspectos da mente de uma pessoa. É um fato real, vida real. E por que a gente pode contar o contador de histórias, tanto conta conto de fada, como conta facécias, como conta demônio logrado. Aí quem vai estudar, quem vai fazer oficina de contação, de formação de contador de história, vai aprender a classificação dos contos, vai pegar uma bibliografia muito grande a respeito dessa arte narrativa. Então, a gente tem várias maneiras, várias classificações para os contos. Esse conto aqui é um conto autoral, de uma região lá mexicana, mas mesmo esse tipo de conto tem coisas que a gente pode comentar. Vocês vejam essa parte social aqui. Vocês viram que esse peão, ele vai numa fazenda de cacau, trabalha por 3 anos, mas depois ele vê que ele tem que pagar pela comida que comeu, pelo quarto que dormiu, tudo, pelo ar que respira, só faltava cobrar o ar que respira. Então, isso é uma coisa social que a gente começa a pensar que o que a gente gostaria, pelo menos, que fosse diferente nessa estrutura social que a gente vive. Mais adiante, a gente vai ter outra coisa interessante. Ele recebe 3 moedas. E aí eu vou pegar um pouquinho lá da psicologia analítica do Jung, por causa do número 3, que é um número muito forte. Eu sempre tenho falado para vocês da quaternidade, que 3 coisas iguais e uma diferente. Cinderela vai a 3 bailes, depois perde o sapato, né? Sempre 3 e uma diferente, que Jung chamava de quaternidade, é quando se concretiza alguma coisa. Então, ele tem aqui 3 centavos, mas depois ele vai ganhar 1 milho, 1 grão de milho. Olha a quaternidade acontecendo. Vira aquele grãozinho de milho, vira um milharal. Então, a gente fica pensando, será que eu tenho prestado atenção nas oportunidades que se apresentam na vida para mim? Eu estou deixando passar 3 coisas iguais e uma diferente e não estou notando que aquilo ali está me dizendo alguma coisa? É coisa meio de bruxo, né? Mas a gente tem que prestar atenção, às vezes, nessas coisas. Depois a história vem falar de um velho que chega ali. É muito, muito repetido nas histórias a presença dessa ajuda que vem na forma de um velho ou de uma velha. É uma bruxa, é uma feiticeira, é uma velha. Sempre essa coisa da ajuda. A ajuda pode vir de outros planos, a ajuda pode vir do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, não importa, mas sempre vai ter ajuda. Aqui, nesse caso, é um desses muito recorrentes, que é o velho ajudando. E, finalmente, eu queria comentar essa coisa do sonho, que é uma outra coisa também muito recorrente nos contos, o fato do personagem principal sempre
dormir e sonhar. Porque é nesse momento que de acordo com Jung, é nesse momento que a nossa alma vai se religar à fonte de energia que nos dá vida. Então, você veja aqui um conto que é só uma historinha de um índio mexicano, a gente extrai muita coisa para prestar mais atenção na nossa vida, como nós estamos aproveitando esta oportunidade desse espírito imortal que nós somos, fazendo essa experiência humana, como é que nós estamos levando essa vida, aproveitando ao máximo, ou só dormindo e vendo televisão, falando mal dos outros, né? Então a gente